A derrota do Grêmio para o São Paulo deixou o tricolor de novo na zona do rebaixamento e a queixa foi gigantesca contra a arbitragem. O presidente Guerra vai à CBF, mas ele faz uma leitura do que é preciso fazer para deixar a situação incômoda na tabela de classificação. O juiz revelou o que marcou e a gente conta depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui uma dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas. Esse é o Diário do Grêmio KTO. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla. Esse conteúdo é um oferecimento de KTO, kto.bet.br para jogar com responsabilidade. Brinca, se diverte. É um site proibido para menores de 18 anos. Lembra que a aposta pode fazer você perder dinheiro, então juízo na hora de palpitar e aproveita para brincar, né? O domingo tem muito campeonato brasileiro, muita bola rolando por aí. O Internacional entra em campo, se quiser dar aquela secadinha, dando aquela brincadinha, sempre vale a pena. kto.bet.br. Gente, vamos começar falando dessa derrota do Grêmio. O efeito da derrota ele é muito forte. Ele recoloca o Grêmio no Z4 do Campeonato Brasileiro. E esta situação ela é incômoda por diversos motivos. E os principais são emocionais. Evidentemente, o torcedor fica desconfortável, os jogadores ficam desconfortáveis, a pressão em cima do trabalho aumenta. O Grêmio tenta colocar um discurso de tranquilidade até onde dá, mas a tabela pressiona. O presidente Alberto Guerra, ele deu entrevista lá em São Paulo, e o Eduardo Picão, do canal do Eduardo Picão, perguntou para ele o que é preciso fazer para que as coisas mudem. E talvez essa seja a grande pergunta filosófica do Grêmio, né? O que fazer para mudar? Porque o Grêmio precisa de uma mudança. E o presidente Guerra falou que é preciso treinar mais, mas a gente sabe que isso não vai acontecer, porque não há tempo hábil para isso, e que é preciso contratar. Veja bem, contratar também não dá nesse momento. O presidente Alberto Guerra, ele enxerga duas soluções para o momento. E as duas soluções são para o meio do ano, ou seja, para o próximo mês apenas. Então, traduzindo, o Grêmio terá que sobreviver as próximas semanas para que venha a data FIFA, o Super Mundial, possa treinar e possa contratar. O Grêmio me parece que vai abrir a carteira em busca de novos reforços pela pressão que a tabela de classificação está fazendo junto aos dirigentes. A indignação foi grande, evidentemente, com a arbitragem. O presidente Alberto Guerra ele só falou por conta da arbitragem. O pênalti que foi marcado em favor do São Paulo gerou uma grande indignação e irritação. Inclusive, o mandatário gremista estuda ir ao Rio de Janeiro, ir até a CBF, fazer reuniões mais uma vez. Ele sabe, e todo mundo no Grêmio sabe, que essas reuniões elas são apenas movimentos políticos, não vai mudar o que aconteceu contra o São Paulo, da mesma maneira que não mudou o que aconteceu no Clássico Grenal, que o Grêmio reclama até hoje, mas o presidente deve ir até o Rio de Janeiro para mostrar esta indignação. Rio de Janeiro que está muito turbulento, o presidente da CBF foi afastado, uma nova eleição está sendo marcada, tem divisão, disputa política. Assim, é uma bagunça, tá? É até difícil imaginar que alguém vá parar para atender uma reclamação de arbitragem nesta altura, mas é o cenário atual. Importante que se diga que a arbitragem ela também foi pauta técnica. Sidney Lobo, o auxiliar de Mano Menezes, que comandou o jogo do sábado, falou que a influência foi direta no resultado e que o juiz caiu no papo do Luciano, porque para o Sidney Lobo, que conhece bastante o Luciano ele é um especialista em cavar faltas. Sentiu um toque, um raspão, aproveitou, caiu, e o juiz também caiu, mas caiu na ladaia ali que o Luciano acabou criando. O juiz se explicou, tá? Para os jogadores dentro de campo, a revelação veio dos próprios atletas na zona mista. O Gemerson confirmou isso, por exemplo, que para o árbitro, a cotovelada do Gemerson, ou no Gemerson, melhor dizendo, o Arboleda dá no Gemerson, ela aconteceu em outro lance, um lance fora do APP, que é fora do lance da jogada. Para o árbitro, houve a cotovelada, falta, como não marcou, vida que segue, a bola sai e uma nova jogada se reinicia. E pelo protocolo, ele não pode marcar a falta no Gemerson, no caso, né? E por isso que ele marcou o pênalti, por entender que aquele toque do Camilo
no Luciano acabou sendo faltoso. Então esta foi a explicação do árbitro para os jogadores para a não marcação da falta em cima do Gemerson. O Grêmio volta de São Paulo para Porto Alegre, o domingo será de folga para os jogadores, o foco passa a ser na Copa do Brasil. O Grêmio tem jogo importantíssimo contra o CSA, lembrando que o Grêmio perdeu para o CSA no primeiro enfrentamento, então precisa ganhar por 2 gols de diferença para avançar direto para a próxima fase da competição. O time será com força máxima, terá apenas um treinamento para fazer na segunda-feira, na véspera do jogo. É preciso fazer algumas avaliações individuais. O Vilhaçante voltou ao time, mas voltou bastante desgastado, né, precisando de melhorias naturais por conta da lesão que sofreu, então é difícil que venha atuar contra o CSA. Então essas avaliações elas são fundamentais para a gente entender o que é o força máxima dito pelo Sidney Lobo. Ele fala, vamos com aquilo que tem de melhor, mas tá todo mundo vendo que, né, o Grêmio tá meio baleado. Aliás, o Sidney Lobo, ele até utilizou uma expressão que me chamou a atenção, ele deu parabéns para os jogadores pelo que eles estão jogando, né? Ele faz uma menção honrosa aos atletas, mesmo que o Grêmio não esteja bem, ele entende que os jogadores estão indo bem, né? Enaltecer a postura da equipe pelas dificuldades, é basicamente isso que ele fala. Por mais que os resultados não estejam aparecendo, é preciso enaltecer a postura, porque os jogadores estão dando o melhor. Foram as palavras do Sidney Lobo. Não esquece de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, e fica aqui a nossa solidariedade à família do Mano Menezes, à família do genro do Mano Menezes, devido ao falecimento dos 2 filhos no acidente que aconteceu aqui nas estradas do Rio Grande do Sul. 3 pessoas acabaram falecendo, 2 eram filhos do genro do Mano. Então a toda a família, um grande abraço e fica aqui os nossos sentimentos.